Pensei, eu não tenho muita facilidade para pregar em datas especiais, não é meu forte. Então eu quero compartilhar com os irmãos algo que, quando eu penso em igreja, muito me alegra o coração, que não é igreja, queridos, são pessoas. Isso é igreja. Nós somos a igreja. A pessoa que está do seu lado é a igreja com você. Isso é uma bênção, Senhor. Que a igreja não tem dono. A igreja pertence a Cristo. Isso é importante que todos nós, inclusive eu, nos lembremos disso, para que a gente possa viver uma igreja que Deus quer que nós vivamos. Que tipo de pessoas fazem uma igreja forte, uma igreja viva? Queria ler com os irmãos essas características lá em Romanos, capítulo 16. Paulo escreve essa carta e ele se lembra de algumas pessoas que ele quer. Ele lembra dessas pessoas, e o importante do que nós vamos ler é como ele se lembra dessas pessoas. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos, e lhe prestem ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vós. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes, que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido também uma mãe para mim. Saúdem Ancíclito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júnior, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes recordações. Amém, queridos? O que Paulo diria de você? Imagina que você faz parte, você conheceu o apóstolo Paulo, e agora ele vai escrever, e aqui ele escreve sobre umas pessoas. O que ele falaria sobre a sua vida? Do que ele daria para você de adjetivo? Qual qualidade ele diria em relação à sua vida na igreja? O que nós vemos aqui são algumas das características do povo de Deus. A primeira delas é que o povo de Deus é um povo servo. E a palavra servo aqui é diáconos, é aqueles que servem a mesa. Doulos, escravo, somos de Cristo. Não sou escravo do pastor. Não sou funcionário dele. Eu não pertenço a ele. Eu pertenço e eu sou escravo de quem? De Cristo. Eu não pertenço a uma denominação. Eu não sou propriedade da Assembleia de Deus, eu não sou propriedade da Deus é Amor, eu não sou propriedade da Igreja Batista e nem da Presbiteriana. Eu sou livre em
em Cristo, enquanto dele eu sou escravo. Mas servir, nós devemos ser servos uns dos outros, no sentido de Deus me capacitou a servir você nas suas necessidades, sermos garçons uns dos outros. Não foi isso que Jesus fez quando lavou os pés dos discípulos? Igreja maravilhosa, quando a igreja vive o que Cristo viveu, serviu o próximo. Segunda característica da igreja que nós vemos aqui, isso nós vemos lá no versículo 1, que ele fala a serva de Cristo, da igreja em Cencreia, a nossa irmã Félia. Mas mostra também no versículo 2 que a igreja ela é hospitaleira. Diz, ele pede que recebam ela de maneira digna dos santos, como ao Senhor. E essa ideia não é apenas colocar a pessoa no quarto e falar, olha, aqui tem comida e coma. A ideia que ele fala, recebam-na de maneira digna dos santos, introduzam essa nossa irmã no seio, no meio do povo de Deus. Não é só dar um quarto de hotel para ela, colocar ela e dar uma refeição para ela. Não, tratem-na com uma grande honra e façam com que ela seja introduzida no ambiente cristão. Faça com que ela faça parte da cultura. Não a deixem de lado. O povo de Deus não é hospitaleiro quando leva alguém para sua casa. O povo de Deus é hospitaleiro quando recebe alguém e faz com que essa pessoa se sinta acolhida, amparada, introduzida. A igreja faz um esforço para que ela se sinta um de nós. Não é a pessoa que tem que fazer esforço e ficar esperando tempo até onde ela vai achar graça de alguns e fazer parte de algum círculo dentro da igreja. Recebam, introduzam essa irmã, tratem ela com grande honra. Você é hospitaleiro, se preocupa com as pessoas que chegam à igreja. Porque é gostoso, né? A gente ficar no canto, batendo papo com quem a gente tem afinidade. Mas quando uma pessoa chega na igreja, querido, é um mundo novo para ela. E ela precisa ser abraçada. A igreja tem que ser hospitaleira. E ele continua dizendo no versículo 2, sobre a vida dessa mulher. Pois ela tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Essa mulher, ela era... Perdão, queridos. Prestem ajuda. Essa ideia de ajudadores, perdão. É a ideia de auxiliar. Assistam essa irmã. Olha que legal. Recebam-na e façam ela ser introduzida no seio da igreja. Pastor, é fácil isso. Vem visitante, eu abraço, eu acolho, eu cumprimento, eu levo para tomar café, eu mostro até onde é o banheiro. Mas Paulo continua falando que isso vai além. Todas as necessidades que essa pessoa tiver, eu quero que vocês supram, auxiliem, assistam. E a palavra que Paulo usa é: fiquem atrás dela como suporte, para que ela não tenha falta de nada. Sejam o suporte dela. Olha o que Paulo está pedindo à igreja. Você e eu, nós precisamos ter uma visão para os próximos anos. Eu sei que Deus tem tempo dele em todas as coisas, e eu confio nisso e descanso nisso. Mas se eu tivesse há 9 anos atrás a visão que eu tenho hoje de igreja e da palavra, nós estaremos num lugar bem maior, não pensando em quantidade, mas em uma igreja que tem resultados da vivência espiritual, de uma convivência cristã de verdade. Porque o que Deus quer de nós é isso. Eu quero que você pense nos próximos anos, que Deus te dê, meu querido, a grandeza de ser servo. Quem quiser ser maior, sirva. Que você deseje ser hospitaleiro, que deseje ser um ajudador das pessoas. Porque cada um que entra no nosso seio
Ela não veio só ouvir uma mensagem, é um ser humano que precisa da ação de Deus em sua vida como todos nós, e esse é o papel da igreja, e além das portas e das paredes. O fantástico desse texto é que Paulo está mostrando para nós que a igreja não é feita de 1, ou de 5, ou 10, é uma igreja que é assim. Paulo continua no versículo 2, falando agora sim, dessa irmã de Febe, que ela foi de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. E a palavra que Paulo usa na forma masculina do verbo representa a ideia de um representante de um estrangeiro, alguém que é um defensor de um inocente ou de alguém que precisa de defesa. Em outras palavras, o que Paulo nos dá a entender dessa mulher Febe, Paulo falando, igreja, recebam essa mulher, sabe por quê? Porque ela me defende, ela pega a minha causa, ela advoga as minhas lutas. Não é auxílio, ela não levava chazinho para Paulo na cadeia, ela pegava a causa de Paulo, ela ia falar com as pessoas, ela ia ver o que ela podia fazer para libertar Paulo. Ela não fazia só o que lhe era fácil, essa mulher era um suporte e ela representava Paulo. Que joia, né? Poder representar alguém. Eu vou te ajudar, eu vou lá falar com aquela pessoa. Olha, eu posso te ajudar, eu vou junto com você, eu vou lutar com você. A sua causa é minha causa, o seu problema é meu problema, a sua dor é minha dor. E a sua vitória vai ser nossa vitória. Você protege alguém? Tem alguém hoje na sua vida cuja causa dele é sua também? Isso é maravilhoso de viver na igreja. Agora, se cada um de nós ficamos esperando que alguém defenda a nossa causa, ninguém vai defender ninguém. Paulo continua dizendo, versículo 3 e 4, sobre pessoas que são cooperadores ou colaboradores compromissados. Fala-se de Priscila e Áquila, esses irmãos que deram a vida. E ele diz, colaboradores em Cristo, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Priscila e Áquila mudaram de cidade e mudavam para ajudar o ministério de Paulo. E quando Paulo fala que arriscaram a vida, a ideia é colocar a cabeça no machado. Priscila e Áquila, eles eram tão dedicados à igreja, eles estavam dispostos a morrerem por isso. Você é assim? Dentro da igreja? Alguém que está disposto a colocar a cabeça no machado pela causa? E trabalhar pela causa? Priscila e Áquila, eles eram notáveis. A gente precisa, igreja, amar a igreja, mas muito. Viver pela igreja. A igreja, ela é feita de pessoas que acreditam que ela é viva. Lá no versículo 5, ele diz, saúde também a igreja que se reúne na casa dele, mais algumas vezes no texto. E a Bíblia fala de uma igreja que é envolvida. Os irmãos sabem, enquanto eu estou sonhando, orando, correndo, lutando, para que seja assim a nossa igreja. Uma igreja onde todo mundo vive a igreja. Onde você está trabalhando mesmo quando você sai da igreja. Uma igreja em que as pessoas se reúnem para servir umas às outras. Aqui Paulo fala isso. Saúde a igreja
se reúne na casa dessas pessoas. Sétima característica: eles são afetuosos. A igreja, ela tem afeto. E lá no versículo 5, ele diz, segunda parte: saúdem o meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Paulo chega na Ásia, e o primeiro fruto, primícia do trabalho dele, é um irmão chamado Epêneto. Saúdem ele. Eu amo muito a vida dele. Quando ele fala meu amado, não é da boca para fora. O verbo aqui que Paulo usa é forte. Eu amo Epêneto. Ele foi o primeiro convertido na Ásia. Que raça desse homem? O primeiro de um movimento inovador, desafiante, com consequências perigosas para a sua própria vida, sem precedente nenhum da sua região, sem um grupo que ele pudesse correr atrás e falar: não, eu estou respaldado, e se eu morrer, eu não vou morrer sozinho. Paulo lembra desse homem e fala: eu amo demais Epêneto. E eu queria nessa noite homenagear algumas pessoas, porque se essa igreja existe, foi porque essas pessoas um dia, pela direção do Espírito Santo, eu creio, se movimentaram e fizeram algo que entenderam por bem, sentiram no coração. E eu honro essas pessoas, e eu amo muito essas pessoas. Se hoje a nossa igreja é o que é por causa de Deus e dessas pessoas. E se eu esquecer você fala: e eu aqui, pastor? Me ajuda também, viu, senhor? Marli, uma mulher cresceu muito no Senhor, se tornou diaconisa da igreja, firme no Senhor por muito tempo. Rosa, uma mulher que ama a Deus de todo o seu coração e trabalha com afinco, e mesmo quieta, tem um coração gigantesco. Seu Cláudio e Sueli, que foram pais para mim em muitos momentos de luta da minha vida, e eu achava que eu ia ter apoio das minhas murmurações, e eles viam com uma palavra de sabedoria. Foram um sustento para a gente, para mim e para a Cátia, nos momentos de luta. André e Alessandra, sempre firmes, sempre visionando, sempre desejando fazer o melhor. E o sorriso da Alessandra e a visão dela e a alegria dela sempre também motivaram muito. Rafael e Jana, parceiros, cooperadores, amigos, irmãos em Cristo que Deus nos deu. Em especial, o Rafael sabe do amor que eu tenho pela vida dele, que sempre esteve ao meu lado, e companheiro de louvor, 9 anos juntos, cantando no louvor. Seu José Quietinho, sempre ponta firme, um homem exemplo de vida, de transformação no Senhor, como ninguém. E essas pessoas juntos, como Flávia, Max, Ingrid, Cacá e Ana Paula, pessoas que eu amo muito, muito, e porque eles são muito amados, eu ainda tenho esperança de que Deus vai trabalhar na vida deles. São pessoas que estiveram conosco ali bem no comecinho, que tomaram uma decisão. Começou a nossa igreja há 9 anos atrás ali, na Oswaldo Cruz. E junto com essas pessoas veio Kátia, uma mulher forte, especial, alegre, firme. Eu lembro que muitas vezes, na minha fraqueza, ela era força. Eu queria desistir, pensava algumas coisas, e ela dava as bronquinhas dela, me colocava na sobriedade. E mesmo diante das dificuldades, com as lágrimas dela,
nunca perdeu o pique, nunca perdeu a vontade e a esperança do que Deus faria. E durante o percurso vieram outros. Deus trouxe, Deus acrescentou outras pessoas. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu amo muito vocês, cada um de vocês. Vocês são especiais do Senhor. E eu nunca vou esquecer de vocês. Eu sei que Deus, e se hoje nós estamos aqui, foi porque vocês ficaram firmes. Eu louvo a Deus também, porque vocês são as pessoas que me suportaram nas minhas dificuldades, aguentaram as minhas fraquezas. Teve uma fase da minha vida que me perdi muito e eu não esqueço também dela. E eles podiam ter saído da igreja, ido para qualquer lugar, mas eles permaneceram. Eu louvo a Deus pela vida deles. Olha, pessoas notáveis no Senhor. Mas tem outra característica que Paulo fala lá no versículo 6, que fala de Maria, uma mulher que trabalhou arduamente por vocês, e fala de esforço mesmo. E no versículo 12 fala de Trifena e Trifosa. E meus irmãos, essa palavra trabalhar arduamente é gente que fez muito além por amor à obra. Se gastaram, se desgastaram muito por amor ao trabalho. E quando Paulo lembra dessas mulheres, ele fala: olha, saúde essas mulheres, porque elas ralaram pela igreja, se desgastaram como ninguém. Outra característica da igreja é que a igreja ela é compassiva. Versículo 7, ele fala: saúde Andrônico e Júnior, meus parentes, que é compatriotas, que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Esses homens não deixaram Paulo sofrer sozinho. A ideia de companheiros de prisão pode ser tanto que estiveram lá com Paulo, como nunca deixaram de visitar Paulo em cada visita que Paulo podia ter. Nunca deixaram de assistir Paulo, de estarem com ele. Paulo lembra daqueles homens que falaram: está passando tribulação, Paulo? A gente vai estar junto com você. E isso é compaixão. Nós vamos sofrer junto. Não é problema de 2, 3, é o nosso problema. Paulo, estou contigo aí. Uma outra característica da igreja é a amizade. Versículo 8: saúde e Ampliato, meu amado irmão no Senhor. E o fato dele ter falado só disso de Ampliato, é que ele lembra de Ampliato como um amigo de verdade. E ele está lembrando de Ampliato e fala: saúde esse homem, eu amo muito ele, eu amo muito a vida dele. E como isso é importante a gente ter dentro da igreja amigos de verdade. Semana passada eu cheguei para uma pessoa da igreja e falei assim: você tem um amigo? Eu falei para ele, ele falou assim: tenho, pastor. Eu falei: mas é amigo de verdade? Ele falou: é, pastor. Eu falei: em que nível? Eu falei: eu conto tudo para ele, pastor. Tudo, tudo. Eu tenho amizade íntima com essa pessoa. E é legal. Isso precisa ter na igreja. Isso é importante de ter na igreja. Pessoas que você tem amizade, que você olha nos olhos e você sabe o que está acontecendo. Pessoas que vão olhar para você e vai saber: tem alguma coisa acontecendo, embora você possa estar sorrindo e dizendo para todo mundo que está bem, aquela pessoa sabe que você não está bem. E ele está lembrando de Ampliato falar: saúde ele. Por que, Paulo? Porque eu amo a vida dele. Esse camarada é meu amigo. Uma outra coisa muito especial de se ter na igreja, que é necessário que a igreja são pessoas aprovadas. Lá no versículo 10 ele fala: saúde Apeles, aprovado em Cristo. E esse homem, Apeles, a palavra que ele diz aprovado é Dóquimos, que é aprovado pelo fogo. Quando ele lembra desse homem, quando ele lembra de Apeles, ele lembra de que esse homem passou por uma tribulação como talvez outros não tenham passado e venceu. E quando ele está lembrando de pessoas notáveis da igreja, ele fala: manda um abraço para Apeles, porque esse camarada foi aprovado, passou por tribulação e não desanimou, perseverou, está firme até hoje. Eu quero que vocês saúdem ele, porque ele é aprovado. Isso tem uma coisa que a igreja precisa ser: é aprovada. Nós vamos passar por tribulações e não desistir, permanecer.
como a nossa irmã cantou, para a igreja não existe coroa sem espinhos. Vão haver pedras no caminho, mas a gente tem que continuar até o fim. Bem-aventurado é aquele que persevera, que vai até o fim. Meus queridos, o diabo está olhando para a nossa igreja, rangendo os dentes, planejando ataques. Coisas árduas podem estar no caminho de nós como um todo, de indivíduos especiais, mas o que a gente precisa lembrar é que uma das características da igreja é que a igreja é um povo que é aprovado pelo fogo, passa por tribulações, mas são nelas que crescem e provam para Deus e para o mundo que eles não vivem para si mesmos, mas vivem para Deus. Penúltima característica é que a igreja, queridos, precisa ser uma família. Versículo 13 diz: saúde Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Essa mulher adotou Paulo, e ela cuidava dele como ela cuidava dos filhos dela. Você já adotou alguém na igreja, querido? Como filho seu, parente? Falou: olha, você para mim é tão especial. E ele lembra daquela mulher e fala: olha, ela cuidou de mim. Foi uma mãe. Igreja precisa ser família. No versículo 1 ele diz da irmã, né? Ele vai falando desse relacionamento entre irmãos. E a ideia de adelfo. E o amor entre irmãos é o amor filéu. Amem uns aos outros, como parentes, mesma família, um só corpo, um só rebanho, um só pastor. E para terminar, queridos, a igreja precisa ser sem maldade. Versículo 16: saúdem uns aos outros com um beijo santo. O ósculo significa beijo, era comum naquela época. Homem com homem, mulher com mulher. E era santo. Santo não na ideia de imoral, mas sem falsidade. Naquele contexto, homens não cumprimentavam mulheres com beijo, nem mulheres a homens, porque uma sociedade que isso não procedia. O que ele quer, minha querida, é que nós abracemos uns aos outros com afeto, com pureza. Eu amo você. Quando eu te abraço, quando eu te beijo, é porque você faz parte da minha família. E a gente precisa ter esses ternos laços uns com os outros. E como família, não é simples de conviver. Você sabe disso. Podem sair tribulações, rusgas, mas nós ainda somos um no Senhor, amém? E sempre vai ser. Você pode até ter alguma coisa comigo, mas ainda é seu irmão em Cristo. Ele pode até ser de outra igreja, mas ainda é meu irmão em Cristo. É a minha família. E eu vou orar por ele, vou lutar por ele, vou servir a ele, e vamos ser um no Senhor. Amém, queridos? Muita coisa, beleza e características, mas fala que nós, como igreja, você não vê Paulo saudando ninguém. Saúde fulano, exímio conhecedor das Escrituras. Saúde ciclano, limpa o chão como ninguém. Saúdem não sei quem, excelente pintor de Paris. Saúdem não sei o que lá, toca violão como ninguém. Todas as características que fizeram Paulo lembrar de pessoas especiais foram aquelas que elas foram especiais com pessoas. Amaram, se doaram, se esvaziaram, serviram, cuidaram umas das outras. Pessoas que valorizaram mais pessoas do que qualquer outra coisa. Meu desejo, igreja, é que para os próximos anos nós sejamos uma igreja assim. E vocês sabem que eu descobri uma coisa, que para sermos uma igreja assim, não pode ser um fazendo tudo isso. Tem que ser todo mundo trabalhando junto. Tem que ser todo mundo acreditando, olhando para o lado e falando: você, meu irmão, você, meu parente em Cristo.
olhando para o pastor e falando: nós vamos lutar por essa causa, nós vamos estar juntos e vamos lutar contra as trevas. Nós vamos ser pessoas que vamos vir à igreja e falar o que precisa ser feito, quem precisa de ajuda. Eu louvo o Senhor porque isso tem acontecido, tem crescido. Tem muito para acontecer? Muito. Eu não sei nem se eu vou chegar a ver aquilo que Deus tem colocado no meu coração, mas é o sonho que está no meu coração. Eu não sonho com igreja linda, de estrutura, eu não sonho com luxo, mas eu tenho um sonho de ver uma igreja viva, a igreja de Atos 2. Estamos no caminho, é um passo atrás do outro, um degrau após o outro, mas eu sei o que eu desejo para a igreja. Eu peço que você deseje isso também. Vamos amar pessoas, cuidar delas, porque eu não consigo cuidar sozinho. Eu preciso que você cuide comigo. E assim, se um servir ao outro, ninguém na igreja vai ter falta de nada. Vamos estar todos bem supridos, todos alimentados, todos amparados, todos filhos do Senhor. Glória a Deus, vamos ficar em pé.